Irmãos e irmãs do caminho, meus amigos e amigas, todos que seguem o canal e que têm percebido que eu tenho feito, às vezes em horários um pouco distantes uns dos outros, mas que eu tenho feito todos os dias. Esse é o meu intento. Esse é um projeto, digamos assim, para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, no qual eu pretendo fazer apenas a leitura pura e simples, uma reflexão com vocês e oração. E a oração, que tanto ajuda. Portanto, eu peço agora que juntos elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, aos espíritos superiores, aos nossos anjos da guarda, que estejam conosco nesse momento, para que essa leitura seja útil e nos entre cabeça dentro, para que possamos ser melhores hoje do que fomos ontem, e assim sejamos melhores amanhã do que formos hoje. É nesse espírito de elevação do pensamento, pedindo que compreendamos palavra por palavra o que vamos ler, que iniciamos a nossa leitura do dia. O que se deve entender por pobres de espírito é o primeiro capítulo, ou melhor, o primeiro item do capítulo 7º da obra. Bem-aventurados os pobres de espírito, é o título do capítulo 7º, e o primeiro item começa com o que se deve entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, ou capítulo 5º, versículo 3º. A incredulidade se diverte com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreendem. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os, muito frequentemente, a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. E, se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é mais para eles inapelável.
Seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se, e o que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só tem sorrisos de desdém por tudo aquilo o que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem que as coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar como todos os outros nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro, mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente a submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. O homem, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que mais nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que mais dele nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, portanto, a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico nas qualidades morais. Vou me ater a esse ponto apenas, porque ele é suficientemente complexo para podermos falar algumas palavras. Pobres de espírito e pobres à luz do mundo, do conhecimento do mundo. Aqui nós temos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, o reino de Deus. Pois é, nós precisamos entender aonde é que entra a humildade e aonde entra o orgulho. Os pobres de espírito a que Deus, a que Jesus se referia, naturalmente, para que não fosse outro contrassenso, teria que ser no sentido da humildade daquele espírito perante as leis de Deus, perante a sua condição moralmente de reconhecer o poder de Deus, de reconhecer aquilo
que é a condição maior da criação de Deus, que é o poder e a glória. Então, quer dizer, temos que ser humildes para reconhecer o poder de Deus. E é nesse sentido de humildade que a passagem se refere. E não pobres no sentido, claro, de dinheiro aqui da terra, ou pior ainda, né? Seria o contrário do que Jesus sempre pregou, do que Deus representa. Aquelas pessoas que a gente diz comumente, né? Aquelas que não têm moral, aquelas que são repugnantes, que são mesquinhas. Então esse é um tipo de manifestação que pode confundir. Quer dizer, não confunde quem está disposto a entender mesmo, né, o que está no Evangelho, que está na lei moral de Jesus e de Deus, né? Mas, né, a gente acha assim, a gente se refere às vezes a pessoa que é mesquinha, orgulhosa, tal, é esses como pobres, né, de espírito. Mas não, isso é uma definição, vamos dizer, materialista, né, do que seria o pobre de espírito. Aqui, pobre de espírito é pobre no sentido de humildade mesmo. E ele toca numa questão interessante, que os homens cultos, cheios de saber, cheios de conhecimento filosófico, né, letrado, com muitos livros lidos, tudo mais, seriam o oposto dos pobres de espírito, no sentido de que não tem humildade, porque tem orgulho, e esse orgulho cega, esse orgulho torna a pessoa tão senhora de si que não precisa de Deus, não precisa de nada que os possa colocar em comparação e diminuí-los, que é o que diz a lição. Portanto, amigos e amigas, irmãos do caminho, a lição de hoje, ela nada mais, nada menos faz do que nos ressaltar, nos relembrar mais uma vez que a resignação, a paciência, a humildade, cada dia nós lembramos ou revemos, né, na verdade, um termo, mas que é um conceito, e que ele serve para quê? Como mais uma abordagem à luta contra o egoísmo. O egoísmo é essa característica principal que nos prende na condição de inferiores que estamos, né? Porque precisamos lembrar tanto disso. Cada ofensa que a gente não fizer porque a gente se lembrou de não ser egoísta. Aqui também se comenta: deixemos de lado, não queiramos ser os maiorais. É tão bom a gente poder dizer: tá bom, deixa, eu não vou entrar nessa confusão. É tão bom, não vou entrar nessa discussão. Mas de maneira honesta, né? Porque também, se a pessoa percebe que você está fazendo isso só de picuinha,
a discussão e os ânimos continuam os mesmos, né? E você não foi honesto e você não foi humilde. Mas amigos, combatamos em nós, o egoísmo. Era essa a lição do dia de hoje, e eu convido a todos que repitam comigo as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja.